conversar com a gente hoje, temos Fernando Rodrigues, 57 anos, espírito inquieto e inovador, um dos jornalistas mais premiados do país e agora empreendedor de sucesso na área da comunicação. É fundador e dirigente do jornal digital Poder 360, uma startup que cresceu na contramão da crise do mercado de comunicação e expandiu durante a pandemia. Roberto, é um privilégio. Eu é que agradeço estar aqui com você para essa conversa. Muito obrigado por me convidar. Fernando, conta um pouquinho desse segredo de como o jornal digital cresceu tanto durante a pandemia, quando muitas empresas congelaram seus investimentos, pararam com seus planos de expansão e você expandiu, cresceu e está sendo um case de sucesso muito comentado. Roberto, a pandemia, ela apresentou algumas demandas dentro da sociedade, dentro do Brasil, do mundo, e os consumidores passaram a consumir produtos a mais que eles consumiam em alguns setores e a menos de outros. Por exemplo, pararam de ir ao cinema, pararam de ir ao futebol. O mesmo vale para as notícias. As pessoas ficaram em casa, confinadas, muitas delas, e a demanda por notícia cresceu, e foi nesse nicho de mercado, nessa demanda específica da nossa indústria de jornalismo profissional que a gente cresceu. Fernando, explica um pouquinho do Poder 360 e dessa jornada de construção. O jornalismo na internet, embora pareça que exista desde sempre, ele é muito novo, muito novo. Então, hoje a gente conhece portal de internet, blog, site, e ao longo dos últimos 10 anos começou a se consolidar nos Estados Unidos uma designação que me parece mais precisa, que é em inglês Digital Journal, que a gente resolveu traduzir para o Poder 360. Nós somos um jornal digital. Por quê? Nós resolvemos fazer uma empresa de jornalismo proprietária que tem conteúdo original próprio para oferecer para os seus leitores. E como é que começou tudo isso? Eu sempre me interessei muito por tecnologia. E no início do UOL, ajudei muito, participava de reuniões, quando o Grupo Folha criou o UOL, sempre me interessei. E quando surgiu a oportunidade, criei um blog no começo, no ano 2000, e o blog, na época, foi crescendo, crescendo, e virou o Poder 360. Hoje, essa é a operação sobre política, poder jornalístico digital na internet, mais antiga do Brasil. Minha carreira é como jornalista analógico no início. O dono da Folha de São Paulo chamava-se Otávio Frias de Oliveira, um excepcional empresário, com grande tirocínio jornalístico e comercial. E eu me lembro que ele falava para nós, nos anos 80, quando a gente questionava alguma coisa, ele falava: meu filho, faz o seguinte, compra um jornal, aí você escreve o que você quiser nesse jornal. Isso nunca me saiu da cabeça. E agora, enfim, não é um jornal daquele tamanho, mas é uma operação jornalística. A gente tem uma equipe aqui muito qualificada e estamos fazendo, eu acho, um bom trabalho. Mas como é que você percebeu esse momento de transição, Fernando? E você fez duas transições. Uma transição profissional, de sair de um empregado para um empreendedor, e, ao mesmo tempo, uma transição do analógico e digital. Quais são as dificuldades que você vê para outras pessoas que queiram seguir esse caminho? Eu acho que é muito importante quem está numa indústria como a nossa, de mídia, e no meu caso, mídia jornalística exclusivamente, é conhecer todas as fases do processo de produção. Então, eu nem, é claro, de ser um jornalista apetrechado para escrever, interpretar fatos, é entender de tecnologia e de mercado. Então, há uma integração tecnológica muito grande. Isso ajuda demais o negócio, neste momento, a prosperar. Explica um pouquinho o modelo de negócio de um jornal digital. Você trabalha com assinatura, você trabalha com boletins, você trabalha com publicidade. Nós temos alguns verticais de rentabilização que eu vou descrever para você. O primeiro deles, que deu origem a tudo, é uma newsletter que é produzida e vendida à assinatura, muito cara para assinantes que têm condições de pagar e ficarem realmente bem informados. A gente realmente entrega a mercadoria que a gente promete. A gente antecipa muita coisa aqui que as pessoas que tomam decisões, os decision makers, precisam ter para trabalhar melhor e resolver o dia delas. O nosso lema é concisão inteligente. Essa newsletter se chama Drive, ela foi lançada
no início de 2015 e ela se rentabilizou com muita facilidade e rapidez. E esse é um dos verticais de rentabilização. O outro, que veio em seguida, é o nosso jornal digital Poder 360, uma produção jornalística aberta. Hoje ainda é aberto, mas está no azul, com conteúdo patrocinado, e anúncios tradicionais também. O terceiro vertical, que é o que a gente chama de Poder Ideias. O Ideias era a realização de seminários, encontros para debater temas de interesse nacional. Nós entendemos que na missão do jornalismo, como empresa ou como profissional, é mediar o grande debate sobre temas de interesse da sociedade. E temos um quarto vertical, que é a nossa divisão de estudos estatísticos, que chamamos de Poder Data. Nós fazemos pesquisas de opinião pública desde 2017 e foi a primeira empresa de pesquisas no Brasil por telefone que fez pesquisas registradas na Justiça Eleitoral e nunca sofreu uma impugnação, uma contestação. E eu espero poder ampliar para outros verticais em breve. A gente vê o Poder 360 montado com as excelentes práticas de startup. Quer dizer, ele tem clareza no propósito, no problema que ele resolve no consumidor, ele entrega uma oferta muito clara. Você vê um caminho ainda de inovação, o que é que você vê aí pela frente? Eu gosto muito daquela frase, onde vende Coca, sempre vende Pepsi também. Tem espaço para todo mundo. O que vem de inovação pela frente é que cada vez mais as plataformas, como queira, ou as empresas de comunicação social que atuam na área jornalística, que é a minha, terão a necessidade de ampliar o domínio da tecnologia para ampliar o seu público consumidor e assim serem mais robustas financeiramente, independentes para praticar bom jornalismo e oferecer um bom produto para o seu público. O jornal impresso é muito caro para ser produzido, demanda papel, tinta, entrega, mas eu acho que tem um espaço em 212 milhões de brasileiros daqueles que vão querer consumir o jornal impresso também. Então, há público para tudo, desde que seja bem feito o produto. Eu acho que há espaço para todas as empresas. A questão das multiplataformas e das mídias, fica uma disputa muito grande, quem vai viver, quem vai morrer. E o consumidor, na realidade, quer resolver um problema dele, quer ter acesso a um produto ou serviço, pouco importa por onde chega. E isso é notável no seu caso, porque você, apesar de ser case de sucesso que tem no momento no Brasil, você permanece na televisão, no Poder em Foco, como brilhante entrevistador e âncora, mediando entrevistas na TV aberta. Mas, Fernando, vamos um pouquinho agora para o lado jornalista, que eu imagino que nos acompanhando, tem vários jornalistas, vários de seus fãs. Qual a dificuldade do jornalismo investigativo nesse modelo desindicalizado que a internet trouxe, em que no jornal um caderno pagava o outro, um artigo pagava o outro e permitia investimentos brutais na investigação? Como hoje resolver isso no mundo digital? Neste momento, toda aquela imagem que se tem do jornalista que trabalha sozinho, vai buscar informação, aquele Bob Woodward, Carl Bernstein, que fizeram o Watergate lá nos Estados Unidos, que resultou na renúncia do então presidente Nixon. O que tem por trás disso daí, além da romantização? Tem independência financeira dos veículos que sustentam os jornalistas, pagam os salários para eles fazerem essas investigações. Então, não é segredo para ninguém, eu vou chover no molhado aqui, dizer que nos últimos 20 anos, os jornais impressos e revistas impressas, que foram a matriz de todo esse jornalismo investigativo, esses veículos tiveram um problema sério no modelo de negócios e reduziram equipes. Então, o que está acontecendo neste momento é falta de recursos nas empresas, nas grandes empresas, e as pequenas, que, como a minha, estão crescendo, ainda não têm esse número suficiente de repórteres muito bem qualificados para ficarem pesquisando, investigando de maneira correta, fazendo bom jornalismo. É um interregno que a gente está vivendo no jornalismo. O Gramsci, que é um pensador italiano, tinha uma definição até dizendo que esse era um momento até mórbido,
porque o velho não morreu, né? No caso do modelo de negócios velho ainda não morreu, o novo não nasceu completamente e estamos na transição. Isso pode estar mudando. Eu acho que a história do jornal digital Poder 360 pode vir ajudar isso. Nós somos hoje mais de 40 profissionais, todos legalmente contratados, treinados, com equipamento, numa redação muito bem estruturada. Isso já é equivalente à sucursal de alguns grandes jornais em Brasília, onde nós estamos. Então, a gente disputa cabeça a cabeça já com os jornais que antes ficavam sozinhos, porque não existe independência editorial sem independência financeira. E até, Fernando, para pontuar para quem ainda não conhece o Poder 360, ele é realmente um jornal digital. Ele não é um portal que reproduz matéria de terceiros, que veicula matéria de terceiros. E, Fernando, só para pontuar, voltando um pouquinho àquele crescimento na crise, que a gente abordou o segredo, fala só um pouquinho de números. O quanto você cresceu durante a crise? Assim, de maneira mais ou menos, alguns números que são conhecidos, que a gente gosta até de divulgar. No ano passado, a nossa audiência média, 2019, era perto de 2,5 milhões de visitantes únicos por mês. Este ano, chegamos a 8 milhões de visitantes únicos por mês e dezenas de milhões de páginas vistas. Uma explosão de audiência que nos permitiu rentabilizar mais a publicidade. Qual a sua aposta para esse futuro pós-pandemia? Eu acho difícil saber o que vai sobrar de tudo isso. Eu me lembro que quando eu fui destacado para cobrir o 11 de setembro, né, aquela fatalidade horrenda, a gente achava que o mundo ia ser totalmente diferente, que ia acontecer um monte de coisa, que era antes e depois, quase como uma terceira guerra mundial. Mas, pensando bem hoje, não mudou tanto depois do 11 de setembro. Mudou muita coisa, mas o mundo retomou o seu ritmo. Eu não sei, no caso da pandemia, eu acredito que passada a pandemia, né, as coisas mais ou menos retomem. Daí qual é o legado que vai ficar? O legado que vai ficar é aquilo que a gente aprendeu a fazer muito rápido. Acabamos evoluindo talvez 5 ou 10 anos em apenas 3 ou 4 meses, em termos de nos aperfeiçoarmos mais, usarmos mais tecnologia. Por exemplo, a gente nunca tinha feito uma entrevista por videoconferência. Eram todas aqui em Brasília, ou o ministro, ou o deputado, alguém vinha ao nosso estúdio, ou a gente ia até eles. A gente sai mais forte, não é? Nós não morremos e não só não morremos, como saímos mais fortes desse processo, eu acho. E vou lhe botar na parede. Qual foi o seu maior furo no jornalismo investigativo? Tem alguns mais pitorescos, outros mais pesados. Não é? Vou contar um episódio de 1994. A seleção brasileira de futebol, depois de 24 anos sem ganhar um título mundial, foi campeã nos pênaltis contra a Itália, muito por conta do Baggio chutar o pênalti para fora e não marcar aquele gol. O Brasil foi tetracampeão mundial. E, enfim, eu estava lá naquela equipe, passei 45 dias cobrindo a seleção brasileira em 1994. Aí, no dia seguinte, Roberto, era preciso fazer o acompanhamento do embarque da seleção. A seleção ia voltar para o Brasil, não é? Não dormi, cheguei cedinho ao hotel. O que eu percebi? Só eu estava lá junto com o fotógrafo Pisco Delgais, eu nunca me esqueço, da Folha. Nenhum jornal foi, só nós. De repente, encostou um caminhão com um container e começou a sair geladeira, sela para cavalo, todo tipo de bugiganga. De repente, desce o Parreira, que era o técnico, com um computador grande ainda naquela época. No dia seguinte, os jornais brasileiros noticiavam: a seleção chega hoje com o caneco. E nós, na Folha, publicamos: a seleção chega hoje carregada, com a lista da compra. Resultado, a seleção foi barrada no aeroporto. Lembro que foi apelidada a Copa da Muamba de 94. A gente tem tanta notícia ruim, eu falei, vou contar um caso para as pessoas darem um pouco de risada. Muito obrigado pela generosidade, por esse bate-papo tão agradável. Eu é que agradeço, foi um privilégio falar aqui com você.